Um dos acordos firmados pelo Brasil na COP26, realizada no mês passado em Glasgow, na Escócia, foi de reduzir em 30% as emissões de metano até o ano de 2030. A meta, considerada ambiciosa, vai exigir maior captação da pecuária nacional. Pensando nisso, duas empresas brasileiras se uniram para desenvolver formas de aumentar a produtividade dos animais através de ciência e tecnologia, que também contribui para uma pecuária mais sustentável. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o veterinário Luigi Cavalcante, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Intergado. Boa tarde, Luigi. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Sara. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Luigi, eu já começo te perguntando, o que existe hoje de mais avançado quando a gente fala em redução de metano na pecuária? Bom, Sara, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o metano ele é um produto natural dos ruminantes, né, uma vez que é necessário sua produção para a retirada de hidrogênio de dentro do rumen. Ou seja, o processo fermentativo em si, ele depende do metano como carreador desse hidrogênio. Então, a gente tem que entender que essa mitigação da produção de metano, ela não pode ser entendida como nós vamos acabar com a produção de metano, mas sim que nós vamos reduzi-la até o ponto que a gente não comprometa a fermentação e, por consequência, a produtividade dos animais. Dentro das tecnologias, nós temos diversas possibilidades de trabalhar, e a gente pode separar didaticamente entre a nível ambiental e a nível genético. Do ponto de vista ambiental, a gente pode trabalhar com dietas, pode trabalhar com aditivos, a gente pode trabalhar com coisas a médio e longo prazo que tangem a troca de alimentos, ou a forma de trabalhar com sistemas mais integrados, ou intensificação de áreas de pasto. E, do ponto de vista genético, a gente pode trabalhar com a seleção ou uso de animais selecionados para eficiência alimentar. São aqueles animais que já produzem bastante, mas que consomem menos para produzir esse tanto de alimento. Porque o metano, ele é produzido proporcionalmente ao tanto que os animais se alimentam, mas ele é inversamente proporcional também à digestibilidade desses alimentos. Então, do ponto de vista nutricional, trabalhar com dietas melhores pode reduzir o metano, e do ponto de vista genético também, encontrar animais que consomem menos também vai reduzir esse metano a médio e longo prazo. Luigi, e é caro para o produtor investir em tecnologia, né, suplementação que mitiga a emissão de gases de efeito estufa, evidentemente falando do metano que está ligado à pecuária? Você comentou que pode ser que diminua, né, inclusive a questão da suplementação. Como é que funciona isso no bolso do produtor? Na verdade, a depender da tecnologia pode ser, na verdade, mais lucrativo, né, porque a maior solução, ou a solução mais viável para a redução do metano, passa-se pelo aumento da produção dos animais. Né? Quanto maior a produtividade desses animais, mais vai ser diluído o custo de mantença, né, de produção de metano para a manutenção dos animais. Então, o animal já tem um custo natural para ele se manter vivo, um custo que eu estou falando, um custo de produção de metano, mas à medida que ele vai incrementando a produção, o custo adicional de metano vai sendo diluído, né? Então, esse custo fixo vai sendo diluído a partir da produção. Então, a unidade mais interessante que até a gente deve usar para considerar a produção de metano é a produção de metano por produto produzido, seja ele leite ou carne. Então, quando a gente está falando disso, aumentar a produtividade, a gente está falando também em aumentar a lucratividade. Então, todas essas tecnologias que podem ser utilizadas, como eu mencionei antes, ou seja, incrementar o plano nutricional dos animais, intensificar o uso dos pastos, aumentar a produtividade de forma geral e também usar animais selecionados para eficiência alimentar vão se pagar no custo-benefício, porque vai se ter mais receita por área e, por fim, também mais lucratividade. Então, essa é a grande saída aí para a redução de metano. Usar tecnologias que aumentem a lucratividade e que, por consequência, vão reduzir a produção de metano. Porque não há a necessidade, então, de se procurar coisas que só reduzem o metano. Porque, na verdade, a solução viável é exatamente procurar mais produtividade. Então não tem por que não fazer, né? Luigi, te perguntando agora sobre a COP, né? Lá em Glasgow, um dos assuntos que o Brasil tratou com os Estados Unidos, o Canal Rural esteve lá, foi justamente essa questão da emissão de metano. Os norte-americanos, eles estão mais avançados que a gente? Como é que funciona essa relação? A gente tem alguma coisa para aprender com eles? Como é que está essa relação Brasil e Estados Unidos no que diz respeito à emissão de metano na pecuária?
Bom, um dos maiores vilões da produção de metano é o uso de pastagens degradadas, né? Como eu disse, a produtividade, o metano por produto nessas áreas, ele é muito prejudicado, porque os animais acabam produzindo pouco, fora que também tem uma baixa fixação de carbono, que é a forma também da gente, de alguma forma, fazer um balanço disso. Então, do ponto de vista de comparação com países mais avançados, eles normalmente fazem mais uso de produção intensiva e, com isso, eles conseguem reduzir essa taxa de produção de metano por quilo de produto, né? Então, talvez o aspecto mais diferenciado de nós para os Estados Unidos e outros países também é a questão da produtividade por área. Porém, a boa notícia é que a gente já tem feito um excelente trabalho nesse lado, reduzindo principalmente a área de pastos nos últimos anos e pelo incrível que pareça, aumentando a produtividade, né? Então, isso faz com que a gente, na verdade, esteja, de alguma forma, caminhando em direção ao que a gente tem em países mais desenvolvidos, assim como os Estados Unidos. Perfeito. Luiz Cavalcante, chefe de Desenvolvimento e Pesquisa da Intergado, obrigada pela sua participação aqui conosco. Até mais. Eu que agradeço.